Oi, gente. Estou aqui para dar continuidade à nossa leitura dirigida do livro Vendedor de Sonhos. Hoje a gente vai falar do terceiro capítulo, que chama O Inusitado Sonho de Bartolomeu. É um capítulo curtinho, mas que traz uma reflexão muito importante, né? E eu queria aproveitar a oportunidade para pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Curtir o vídeo, compartilhar, né? E para me dar uma força e para fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então vamos lá. Esse capítulo, ele começa, né, falando que um homem branco com cerca de 35 anos, usando camisa polo bege, de cabelo preto bem aparado, com o rosto fechado, quebrou o clima de harmonia e disse agressivamente para o vendedor de sonhos que o seu grande sonho era estrangular sua mulher. E ele não estava brincando, parecia que ele realmente estava prestes a matar alguém. O vendedor de sonhos não respondeu, só esperou para que ele continuasse a falar. E ele falou: o que merece uma mulher que trai o marido? Em vez de abrandar a raiva do agressor, aí o vendedor de sonhos colocou mais combustível e perguntou se ele também não era um traidor. Nesse momento, o agressor deu um soco que jogou o vendedor de sonhos longe e acabou machucando a boca dele. E quando muitos tentavam linchar aquele homem, né, que tinha agredido o vendedor de sonhos, ele conteve todo mundo e falou: não machuquem esse homem. Aí ele se levantou, chegou perto dele e falou: podemos não trair com os órgãos sexuais, mas traímos com pensamento, com intenções. Se não traímos quem amamos, traímos a nós mesmos. Traímos nossa saúde, nossos sonhos, nossa tranquilidade. Você nunca traiu ou se traiu? Aí o agressor ficou mudo, balançou a cabeça, confirmando que também era um traidor. Sua agressividade era a ponta do iceberg. Quando ele abaixou a guarda, o vendedor de sonhos perguntou: por acaso sua esposa, ela é sua prioridade? E se não for, por que quer destruí-la ou se destruir por causa dela? Quem disse que por traí-lo, isso diminui a condição dela de ser humano que teve uma história, que chorou, que amou, que sentiu raiva, que se frustrou? Se você não é capaz de perdoá-la ou reconquistá-la, por que não diz simplesmente: sinto muito, você me perdeu? Gente, olha o tanto que é importante a gente refletir sobre o que está por trás, né? A gente tem uma tendência muito grande de julgar o comportamento do outro, mas a gente não pensa qual que é a importância daquele outro na nossa vida e qual que é a importância do ato do outro na minha vida. O que é que aquilo que o outro fez contra mim vai mudar dentro de mim, né? E é isso que a gente precisa pensar, em vez de ficar julgando, de ficar maltratando, de ficar espizinhando o outro, é a gente pensar, né? Qual que é o papel desse outro na minha vida? E o que isso que ele fez vai fazer com a nossa relação, com a nossa forma de se relacionar? O homem saiu dali completamente atordoado. Era difícil saber se ele conseguiria conquistar a sua esposa ou deixar-se conquistar por ela, mas não mais a mataria. E Júlio ficou impressionado com a sua própria reação. Será que o vendedor de sonhos tinha provocado aquele homem para que ele se esmurrasse e assim abrisse a oportunidade naquela mente para outras alternativas? Não é possível. As pessoas que estavam próximas o olhavam como se estivesse assistindo um filme de ação. E se não bastasse isso, chegou a vez do vendedor de sonhos perguntar a Bartolomeu qual era o seu grande sonho. E o Júlio acreditava que não era o momento nem uma boa ideia fazer essa pergunta, porque o Boquinha de Mel ele tinha uma atração irresistível pela irreverência. Olhou para ele, e o Boquinha de Mel, né, que é o Bartolomeu, olhou para o vendedor de sonhos e falou: meu grande sonho é vodka russa e tomar um banho.
E quando todos pareciam felizes com o banho que ele desejava tomar, ele falou: tomar um banho num tonel de uísque escocês. Então, assim, não que ele queria tomar um banho para ele ficar cheirosinho, para ele ficar, né, para ele ficar fresquinho, ele queria tomar um banho dentro de um tonel de uísque escocês. Deve ser caro, né, gente, uísque escocês. Aí, nesse momento, ele caiu sentado. Ele vivia sem dinheiro, né? E estava num estado de êxtase ao pensar nesse banho. E Júlio não se aguentou e começou a rir, tanto do Bartolomeu quanto da cara do vendedor de sonhos. Mas ele ficou surpreso com seu sarcasmo. Nunca imaginou que na sua mente houvesse como unir prazer com a desgraça alheia. Ele nunca pensou que ele iria conseguir, né, se divertir com o drama de outra pessoa. E começou a pensar. Dessa vez ele embarcou num bote e está indo a pique. Antes que ele desse alguma resposta, a dona Jurema, que é aquela mulher que deu a bengalada nele, apareceu e ameaçou dar outra bengalada. Ela também ouviu qual era o grande sonho e ficou indignada. Agora não chamou ele de tarado, mas chamou ele de outras coisas, como prepotente, presunçoso, alcoólatra inveterado, estrume social. E o Boca de Mel, que aparentemente não tinha cultura, gostou dos adjetivos e agradeceu. Muito obrigado pelos elogios. Mas serve também um barril de cachaça brasileira ou de tequila mexicano. Ele era incorrigível. Bebia há mais de 20 anos sem controle. Há 10 anos andava de bar em bar, de rua em rua, no puro alcoolismo. E Júlio tinha convicção de que o vendedor de sonhos jamais conseguiria dar uma lição naquele homem. Até porque nenhum pensamento lúcido entraria naquela mente infestada de extraterrestres. Talvez o seu mestre optasse por dar-lhe uma bronca sem grandes pretensões educacionais, apenas para vomitar a sua raiva, ou então o enviasse para algum grupo de alcoólicos anônimos e se livrasse dele rapidamente. Mas, para o seu espanto, ele elogiou a sinceridade do Bartolomeu. Muito bem, parabéns pela sua honestidade. Então, gente, olha aqui, ó, o tanto que o padrão da gente de pensamento ele é forte, né? Que o padrão de pensamento social, porque o que o Júlio pensou? Ele pensou que o vendedor de sonhos, que era uma pessoa que já tinha mostrado para ele que era uma pessoa diferente, que pensava diferente, que fazia as coisas né, que conversava sobre assuntos diferentes e de formas diferentes, ele achou que ele ia fazer o que todo mundo faria, né? Que era dar uma bronca, que era mandar ele pro AA. Aí Júlio tentou mexer nos ouvidos para ver se estava ouvindo direito. Não era possível que ele tivesse enchido a bola daquele bêbado. O álcool na cabeça, somado ao elogio que ele recebeu, multiplicaram a euforia do miserável. Revestido de um estado de autoestima que fazia anos ele não sentia, ele olhou orgulhosamente para algumas pessoas que o tinham empurrado e falou: preserva a natureza, sou movido a álcool. E aí ele esfregou o dedo indicador direito no esquerdo e continuou: sou assim com um homem. Esse é o cara. Posso dar um passeio em sua aeronave, chefinho? Após se convidar para um voo extraterrestre, ele tropeçou em 2 pessoas e quase caiu. O Júlio, que sempre foi intolerante, pensou: manda esse cara para o manicômio. E o mestre olhou para ele, pensou que estivesse lendo seu pensamento e seguindo a sua recomendação. Mas, para o seu espanto, ele disse algo que quase fez o Júlio desmaiar. Ele tocou no ombro esquerdo do Bartolomeu e falou: venha seguir-me, eu o farei embriagar-se com uma bebida que você não conhece. E o Júlio ficou espantado. Ele tentava mexer com a cabeça para ver se tinha entendido direito o que ele tinha acabado de ouvir. O bêbado, que estava tão fraco porque tinha dançado há anos, né, naquele turbilhão de álcool, tinha vivido anos e anos daquele jeito, sempre estava bêbado, nunca estava consciente.
que tinha o sonho de mergulhar num tonel de uísque. E aí ele virou e falou, Bartolomeu virou e falou, bebida que não conheço? Duvido. É vodka? E o Júlio ficou constrangido com a irreverência do alcoólatra. Mas o vendedor de sonhos achou graça e riu. Conseguia relaxar em situações tensas. Olhou para ele e parecia querer dizer, não se preocupe, eu vim para os complicados. Seus neurônios entraram em estado de choque e pensou em desistir. Seguir uma pessoa excêntrica, um estranho no ninho social ainda vai, mas seguir lado a lado com um bêbado gozado era demais. E aí o povo começou a rir. Então, gente, olha o egoísmo do Júlio aparecendo de novo. Assim, eu segui ele, né? Tudo bem, porque eu sou, né? Eu sou uma pessoa, um intelectual, uma pessoa importante, né? Uma pessoa que teve uma vida difícil, mas tive um mau passo, mas já me arrependi. Mas e o bêbado? Entende, gente, que ele se achava melhor do que aquele homem. Ele não queria ficar junto com aquele homem que estava fedendo, com aquele homem que bebia, né? Porque ele achava que a doença, que o mal dele era superior. E quantas vezes a gente não pensa assim, né? A gente não julga o comportamento do outro porque acha que a gente é melhor.